Eu queria agradecer primeiro o pessoal do Instituto por ter me convidado para dar essa pequena fala aqui no final do simpósio. É um pouco estranho estar aqui na frente. Geralmente eu estou ali atrás da câmera filmando e é um pouco mais confortável, eu confesso. Mas, por mais que eu tenha trabalhado com audiovisual aqui no Instituto, mais ou menos 4 anos já que eu estou tentando ajudar eles com isso, eu tenho quanto tempo? Alguém sabe? 20 minutos. Tá, beleza. A minha formação é na psicologia, né? E há alguns anos já eu venho fazendo um trabalho de ajudar homens. O Edu falou mulheres, eu não ajudo mulheres, só homens. Homens, jovens com vício em pornografia, né? Mais ou menos dos 14 até os 30 anos é o meu público-alvo, né? As pessoas que chegam para mim. E é a grande pandemia silenciosa. E aí eu preciso fazer um pedido para os pais que estão com algumas crianças que já sabem escutar e entender as palavras, que era bom levar elas para fora, tá? Só para não chegar em casa, papai, o que é isso? Não dá problema. Eu vou tomar a liberdade de ser polido, mas um pouco direto no assunto, dada a gravidade. O Dr. Fábio ele já muito bem falou sobre a questão das telas, dos estímulos, da dopamina, e então eu vou deixar essa introdução como dada por ele. Eu não vou falar exatamente das telas, mas eu queria falar aqui do principal ponto das telas hoje, que é a internet, né? O contato de jovens com a internet, especialmente desde os anos 2000. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência atendendo esses jovens. Especialmente os jovens que ainda são menores de idade, quem procura são as mães, nunca são os pais. E eu já vou falar sobre a gravidade disso mais pra frente. Esses jovens já chegam com entre 15, 16, 17 anos, já chegam com o problema do vício em pornografia como uma demanda principal, geralmente anexado a outros laudos, TOD, TEA, TDAH, etc. Tá? E geralmente também no contexto de uma fragilidade familiar terrível, especialmente da negligência da participação dos pais. As mães geralmente preocupadas com a educação dos filhos e os pais não participantes já dessa parte da vida familiar, né? E é fato que eu acho que eu não vou falar uma coisa que seja muito assustadora, né? Mas todos os homens tiveram contato com pornografia, de todas as gerações. Eu sou um pouco mais novo, eu não estou falando aqui da perspectiva como pai, eu sou pai de 2 filhos. Um tem 1 ano e 9 meses e o outro recém chegou na barriga. Então eu não tenho experiência como pai nesse sentido, eu tenho experiência como terapeuta. E o que eu vejo no consultório é justamente essa negligência com relação ao papel dos pais, né? A gente vai falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas não deve ser novidade que todos os homens e os senhores que estão me ouvindo aqui no auditório tiveram em algum momento contato, se não vício, em pornografia, né? Desde as revistas vendidas em bancas, até as fitas naquela seção proibida das locadoras, até o problema que nós enfrentamos hoje, que é a pornografia de banda larga, que é o grande problema da internet. O conteúdo pornográfico ficou acessível a um clique de distância. Não só um clique, às vezes involuntariamente, e é como a maioria das pessoas hoje, a maioria dos jovens hoje fica adicto nisso, não é por um meio voluntário, senão por uma exposição acidental ao conteúdo. De modo que depois a curiosidade vai guiando, e guiando, e guiando. E aí, o adolescente já se encontra viciado, né? Infelizmente, a gente não tem essa pesquisa aqui no Brasil feita com a densidade e com a seriedade devida. Mas na Europa já fizeram uma pesquisa assim em 2020, né? Na época da pandemia, de qual que era a idade média em que havia um primeiro contato e indício de vício em conteúdo pornográfico. E a British Board of Film Classification, que é uma
uma pesquisadora de públicos da Grã-Bretanha, viu que o resultado de exposição precoce média a conteúdo pornográfico na Europa era 13 anos. 13. Esse dado por si só já deveria ser muito assustador para a grande maioria dos senhores. Se não, essa é a minha suspeita, de que aqui no Brasil a coisa é mais grave e que essa exposição ela vem antes. Né? Seja pela televisão. Né? Eu não sei como isso está hoje. Acho que ninguém mais vê TV, né? TV a cabo. Mas assim, nos pacotes que se assinavam de televisão sempre tinham os canais pornográficos que eles eram facilmente desbloqueados. As histórias que eu tenho é que esse contato é antes dos 13 anos. Antes, bem antes. A média que eu vejo dentro da minha experiência é 9 a 10 anos. Com o mesmo fator, o fator sine qua non para esse primeiro contato. Que é o quê? Livre acesso à internet. Livre acesso à internet. De algum modo. E a gente já vai conversar sobre isso. Né? A grande maioria dos pacientes que eu atendo, eles foram introduzidos à pornografia por algumas vias que são comuns e que, graças a Deus, o colégio tenta fazer, na medida do possível, um bom trabalho para prevenir isso, que são os colegas e as amizades. Também os parentes, mas muito menos. Geralmente é um colega que teve um contato com a pornografia por algum outro meio e que começa a introduzir aquilo na sala de aula, entre os seus colegas, no grupo de WhatsApp, etc, etc. Essa é a realidade mais comum. E aí a coisa se espalha como gripe. Ou seja, basta uma criança que tenha contato com essa realidade e que goste daquilo ou sinta a mera curiosidade por aquilo, para que todas as outras crianças numa sala de aula comecem a ver também. Hoje em dia a coisa é um pouco mais fácil, inclusive. Esse acesso, graças ao advento das inteligências artificiais, né? Como se já não fosse fácil o acesso à pornografia antes, agora ele é triplamente fácil. Né? Tanto que a moda agora entre os jovens que nasceram ali entre, 2008, 2010, 2012, né? É justamente gerar conteúdo pornográfico com inteligência artificial. O que significa que eles podem gerar aquilo que eles bem desejam, ao modo como eles desejam. E pasmem, os CEOs, especialmente o Sam Altman, que é o criador do ChatGPT, já falou que tudo bem. É isso que ele quer. Ele quer que o ChatGPT, que é uma das principais ferramentas para isso, seja uma ferramenta livre para esse tipo de criatividade. Então esse é o cenário que a gente se depara hoje. É o vício que mais atinge, com a maior escala possível, no maior número de pessoas, e que ninguém fala sobre. Ninguém fala sobre. Eu vejo, né? Eu vi isso, eu estudei a vida inteira na mesma escola, e eu vi isso acontecendo, e eu visito lá, né? Meus padrinhos trabalham lá, eu volto lá até hoje em São Paulo para essa escola que eu estudei, vê-los. E o problema é sempre o mesmo. Caio, os meninos estão ficando cada vez mais pervertidos mais cedo. E por quê? Porque os pais estão dando internet de livre acesso antes mesmo da criança completar a idade da razão. Então a criança não consegue nem formular um conceito na cabeça dela, mas ela já tem conta no YouTube, ela já tem conta no TikTok, ela já tem conta no Instagram. Eu vi isso, eu vejo isso em outras escolas. Esses são os meus pacientes. E o vício em pornografia, ele tem uma nota muito particular, que ele compete à luxúria. E não só compete à luxúria desordenando a sexualidade do jovem antes mesmo dela aflorar, mas também fere aquilo que o professor Danilo tinha falado na palestra dele. O senso cria o vício da curiosidade.
esse apetite desgovernado. E o São Tomás vai falar isso na questão da Suma Teológica sobre a curiosidade. Que um dos piores traços da curiosidade é o homem que olha para uma mulher com a intenção de deleitar-se com aquilo. Agora vamos levar isso para o nível máximo. Qual que é o nível máximo da curiosidade? A pornografia. Ao ponto que virou uma coisa comum. E de novo, comum porque eu vejo isso o tempo todo. Crianças de 10, 11, 12 anos com grupos de WhatsApp para trocarem conteúdo que elas geraram artificialmente sobre essas coisas. Né? Mas quais são as consequências disso? Além de toda a lesão no sistema dopaminérgico que o Dr. Fábio falou. Existem alguns diagnósticos, que existem amplas pesquisas que estão relacionados com o vício em pornografia. Como? E esse aqui, são os dois que eu acho que são os principais. O primeiro deles é o toque. Tá? Por um raciocínio muito simples. O jovem que sem querer, porque foi introduzido por alguém, porque, não sei, viu e começou a ser introduzido por isso por curiosidade. Começa a vislumbrar aquela sexualidade fantasiosa dos vídeos, com aquela produção, com aquelas histórias. Né? O que vai acontecer com um jovem, com um pré-adolescente que vê isso? É muito simples. Ele não vai conseguir formular juízo sobre o assunto, porque nem a própria sexualidade dele está formada. Que era para ser uma coisa que deveria ser formada anos depois. Anos depois. Então existe um tipo de toque que acontece muito, e quanto mais cedo o sujeito se vicia nisso, as chances dele contrair, digamos assim, esse toque é maior. Chama HOCD. Homosexual Obsessive Compulsive Disorder. Ou seja, ele vai começar a pensar que ele é homossexual, porque ele gosta daquilo que ele está vendo. Ele gosta daquela cena. Isso é comum, de novo, isso é comum, senhores, isso é comum. Descontrole emocional, né? De novo, o córtex pré-frontal não está nem formado, e o sujeito começa a ter contato com a pornografia, ele dificilmente na vida adulta, e é geralmente essa a linha dos meus pacientes, não consegue controlar o mínimo dos impulsos, o mínimo. Tanto que todo sujeito que se vicia em pornografia, via de regra, vai ter outros vícios depois. Tão graves quanto aposta, drogas, álcool, remédios, enfim. E um terceiro, que é esse que eu acho que é o mais grave com relação ao livre acesso, que é a questão das parafilias. Eu não sei se os senhores sabem, né, mas, de novo, os próprios sites de produção pornográfica publicam esses resultados anualmente. E entre os resultados do último ano, né, o ano de 2005, as 5 maiores pesquisas gerais desses sites, todas tinham a ver com parafilias. Caio, o que é parafilia? Incesto, zoofilia, pedofilia, brutalidade, violência e não quero atiçar o imaginário de ninguém, né? Já tá bom. Todas. Essas são as maiores pesquisas. E se a gente fizer pensar em oferta e demanda, essas são as coisas que mais se vê nesses lugares. E de novo, onde tudo começou, né? Onde tudo isso começou? Então vamos lá. Esse é o cenário que eu pego todo santo dia nos meus atendimentos. É com isso que eu lido. As histórias são bem parecidas nesse quesito. Nada foge muito disso. E onde é que isso começa? Isso começa com o livre acesso à internet. Com a não supervisão dos pais, ao acesso dos jovens
à internet. Vou colocar um parênteses bem grande aqui. Internet é qualquer coisa online, jogo online, website, YouTube, rede social, que seja. Todas essas coisas têm portas para a pornografia. Todas. Tudo que tem acesso à internet é uma porta, por mais indireto que alguns desses meios possam ser, para a pornografia. Né? Só que não é só isso. E aí eu vou me permitir dar um puxão de orelha, um aviso, um alerta para os pais, para os homens, para os maridos. 90% dos casos que eu peguei, como eu falei no começo dessa palestra, os filhos não foram educados pelos pais. Ah, detalhe. Não são filhos de famílias no mundão, não. São famílias católicas. Geralmente o público que me procura é católico. São mães católicas, pais católicos, famílias católicas. Né? Acho importante deixar isso claro. Né? São pai e mãe casar na igreja. Né? Essa é a média. Mas mesmo assim, os pais não estão educando os filhos. Os pais estão, e isso não que isso seja errado, pelo amor de Deus, mas estão trabalhando. E aí, quando chegam no trabalho, descansam. E o filho? O filho está lá, não tem pai. Ganhou do pai um computador, ganhou do pai um celular. Chegou da escola, fez o dever de casa, tá livre, tá bom, né? Aí fez ali seus 10, 11, 12, 13 anos, clicou em alguma coisa sem querer, viu algum vídeo sem querer, alguém mandou alguma coisa para ele, teve o primeiro contato com a pornografia. E aí é só água abaixo. O que eu vejo e o que a literatura comprova, o que a filosofia comprova, o que a psicologia comprova, é que os filhos que têm um contato assíduo com os pais, e isso envolve um voto que os pais fizeram no altar, envolve um voto que os pais, enquanto maridos, fizeram no altar, de zelar pela prole, de educar os filhos na fé, porque a educação não compete só às mulheres, meu Deus do céu. Compete aos pais. Por negligenciarem essa promessa feita no altar, os filhos agora estão viciados em pornografia. Essa é a realidade que eu vejo todo dia. Por um descuido, por uma desatenção. Muitos deles bem intencionados, inclusive. Muitos bem intencionados. Mas boa intenção não é o suficiente. Não é o suficiente. Né? Na nossa fé, a gente é convidado a meditar um mistério que poucas vezes a gente medita, né? Que é uma coisa chamada mistério da iniquidade. Ou seja, para o católico, existem forças mais inteligentes que todos nós nessa sala, mais malignas que todos nós nessa sala, que estão ativamente, sem dormir, querendo que todas as crianças caiam nesse negócio. Esse é o mistério da iniquidade nos tempos de hoje. Tenho 10 minutos ainda, vai dar certo. E isso começa por essa pecinha de dominó, essa coisinha pequenininha, né? Que é um descuido com o livre acesso à internet. Ah, mas a minha casa é protegida. Tudo bem, mas zele pelas casas dos outros, onde vocês vão, onde vocês levam seus filhos. Zelem pela escola, graças a Deus, né? O colégio é muito bom. Porque basta um dos filhos dos senhores com contato a isso, que uma sala, um ano inteiro, pode começar a ter contato. Não é difícil, eu vejo isso acontecer o tempo todo. Essa é a realidade de como as coisas acontecem hoje. O que deve ser feito, então, né? Eu não queria só deixar todo mundo com medo e desesperado, e a última fala, e aí todo mundo vai embora nesse climão fúnebre, né? Coisas que podem ser feitas
e que ajudam muito. E, de novo, eu falo aqui mais da experiência do que da literatura. O que nem eu falei pro Edu, a minha taxa, eu faço isso há um bom tempo, mas assim, a minha taxa de sucesso, minha taxa de alta é baixa. Baixa, baixa, baixa. E quanto mais velho o sujeito é adicto, mais baixa é. Ou seja, quanto mais tempo ele tem de vício, mais difícil é sair. É uma matemática simples. Se o contato é precoce, dá para evitar. Mas qual que é o melhor dos cenários? Não ter contato. Não ter contato. Então, o que deve ser feito? Pais, homens, maridos, por favor, passem tempo com seus filhos. Passem tempo com seus filhos. Graças a Deus, eu vejo isso de monte no colégio. Eu vejo alguns pais interessados no karatê. Eu vejo alguns pais interessados no futebol. Eu vejo alguns pais interessados no jiu-jitsu, que fazem com os filhos, ou se interessam pelo menos, estão lá no exame de faixa, estão lá nos campeonatos. Eu vejo isso, graças a Deus, isso aqui é muito bom, mas façam a sua presença tornar a vida dos filhos de vocês o mais interessante possível. E os senhores sejam um modelo de castidade para os filhos de vocês. Modelo. Castidade para criança é razão exemplar. Criança aprende castidade, criança aprende temperança vendo, olhando. Então, me perdoe um exemplo, mas de novo, é um exemplo real. Eu já ouvi essa história. Se um dos senhores, quando passa uma mulher mal vestida na rua, fita a mulher e o seu filho está na sua presença, isso é o mais terrível dos exemplos. Os senhores devem zelar pela pureza de vocês também. Pureza não é uma coisa feminina, modéstia não é uma coisa só feminina, tampouco é uma coisa que, agora eu perdi, olha aqui, eu tinha uma criação terrível, perdi a minha pureza, nunca mais dá para reconquistá-la. Não. Os senhores devem ser modelo do filho de vocês. Modelos. E se algum de vocês que está ouvindo esse pobre miserável falar, acha que não tem a disposição para isso ainda, por favor, comece a criar hoje, especialmente se os senhores têm filhos. Meninos, filhos. Esses meninos vão olhar para os senhores quando fizerem seus 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos de idade, e eles vão precisar de um modelo que guie as ações deles. Porque é isso que acontece na puberdade masculina. O menino começa a olhar para fora, ele começa a olhar para o mundo. E o mundo é cheio de tentações. Olha o mundo que a gente vive. E quem vai ser a referência de como agir no mundo? O pai. Então, essa é a força basilar para que a gente evite que as crianças caiam em pornografia daqui para frente. E reiterando, junto com essa força dos pais, e das mães, mulheres, ajudem seus maridos, evitar em toda circunstância acesso livre e não supervisionado à internet, qualquer tipo de internet, rede social, qualquer coisa no Google Chrome da vida, no YouTube, jogos online. Evitem a todo santo custo. Isso vai ser porta para a pornografia, isso vai. Não é questão de que pode ser, é questão de que vai. É só questão de tempo. Se o uso daquele recurso online ele é habitual, ou seja, se ele usa nem que sejam 20 minutos, isso é outro caso real. O fulaninho de 13 anos usava 20 minutos de YouTube por dia, com todas as restrições parentais possíveis. Só que os pais não supervisionavam o conteúdo. Resultado: descobri a pornografia por conta do YouTube. 5 anos de vício se foram. Então, qualquer uso habitual
vai levar os filhos dos senhores a cair em pornografia. E aí vão ter duas forças que vão evitar isso. A força do exemplo dos pais e a força da restrição com relação ao conteúdo online, internet. Estou me restringindo nesse campo. E o que mais ajuda os jovens nessas horas? O que mais ajuda os jovens nessas horas? Uma vida interessante. São jovens. Né? Jovem gosta de coisa, vou usar um termo bem próprio aqui, lúdica. Esses dias eu vi uma coisa assim, maravilhosa. Abriu uma loja que aluga vários jogos de tabuleiro maravilhosos ali do lado do Parque Vicentina. E tem famílias que vão lá e alugam o jogo para passar o final de semana jogando aquele jogo. Não deixam as crianças num tédio do final de semana, não deixam as crianças... Porque esse é o principal argumento que eu já vi. Deu meu tempo? Tá bom. Não deixam as crianças viverem um tédio. Tá bom. Não deixam as crianças, os jovens, acharem que realmente a única coisa que pode entretê-los é uma tela. E que a vida é muito mais gostosa do que aquilo que eles podem ver num bloco 4x4, 1920 por 1080 pixels. A grande maioria de nós, se não todos nesse auditório, tivemos um contato voluntário ou involuntário com pornografia. Voluntário ou involuntário. Com algum tipo. A coisa hoje é tão assustadora que se a gente for no Shopping Colinas, vai ter uma mulher seminua de propaganda. Então, assim, o zelo pela pureza das crianças é uma coisa dificílima de batalhar por nos dias de hoje. A gente não pode se enganar. A gente viu isso quando nós éramos jovens. Só que quando nós éramos jovens, havia uma diferença. Ninguém lutou pela nossa pureza, via de regra. Talvez alguém aqui tivesse um modelo disso. Mas acredito eu que a grande maioria das pessoas não teve. E preservar a pureza das crianças, preservar a pureza das crianças que estão se tornando jovens, pré-adolescentes, adolescentes, é de um prêmio sem tamanho na vida adulta. A melhor medida de saúde mental que eu encontrei até hoje, ela foi dada, e é o maior presente que eu tenho, que eu não aprendi na faculdade de psicologia, ela foi me dada pelo professor Danilo, que é um conceito chamado encrateia. Essa é a melhor medida de saúde mental que um homem pode ter. É a régua. É uma régua muito boa. E quanto mais eu leio sobre o negócio, quanto mais eu estudo, mais eu vejo. É a melhor régua mesmo. Só que nós, pais, nós só conseguimos conquistar esse nível de pureza, né? Essa castidade, essa temperança. Uma temperança aperfeiçoada pela graça. E só conseguimos preservar isso nos nossos filhos com um trabalho muito árduo. Que no dia a dia é árduo mesmo, é cansativo. Pô, eu tô exausto do trabalho, eu tenho que dar atenção pro meu filho. Chegou o final de semana, eu só queria saber de ver filme, de deitar, de comer açaí. Não, mas eu tenho uma criança que tá 200 por hora, que me acordou 6 da manhã querendo jogar bola. São essas pequenas negligências no cotidiano que fizeram os meus pacientes chegar até mim. Queria eu que eles nunca tivessem chego. Não no sentido que eu odeio meu trabalho, é que eu queria que eles nunca tivessem visto. Tem que haver um esforço ativo dos senhores, bem consciente e bem planejado. O curso do Padre Paulo Ricardo para isso é maravilhoso. Quem não viu, assista o curso sobre vício em telas e o curso mais antigo, mas ainda muito bom, sobre vício em pornografia. Um esforço ativo, consciente, parte do planejamento familiar dos senhores
parte de como vocês lidam com a casa, com a família, com os hábitos e com a rotina. Para que isso dê certo. Do contrário, existe uma força superior muito mais inteligente que nós, que com certeza vai levar as crianças à perdição se a gente não fizer nada. Se a gente não fizer nada. Só que eu sei que os senhores que estão ouvindo isso aqui que eu estou falando têm muita boa disposição. Então eu só estou aqui como um alerta. Né? Mas é isso que eles querem no final. E aí, para terminar, eu falei que não ia terminar num clima fúnebre, mas foi a frase que eu coloquei no final e eu não tinha percebido. Existe um autor italiano, marxista, chamado Antonio Gramsci, que é o pai do que hoje a gente conhece como marxismo cultural. E ele falou que se eles quisessem ganhar essa batalha cultural, eles teriam de começar tirando a pureza das crianças. Então ele falava, tome-lhe a pureza e tome-lhe a comunhão. Se a gente não quer que isso aconteça com os nossos filhos, se a gente não quer que o desastre biográfico da juventude, que muitos de nós aqui passamos, se repita com os nossos filhos e que eles vivam numa condição psicológica e espiritual muito mais digna de um ser humano e de uma alma batizada, a gente tem que começar por esse zelo, que não é um grande zelo, uma coisa pequena, mas que faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu passei 1 minuto, mas deu para falar tudo. Então é isso. Muito obrigado.